Daí, pessoal, mais uma resolução. Qual é a razão entre o apótema do quadrado e o apótema de um hexágono regular inscritos em uma circunferência de raio R? Então, tanto o quadrado quanto o hexágono eles estão inscritos em uma circunferência de raio R. Eu até poderia fazer o desenho dos dois inscritos na mesma circunferência, né? Mas isso geraria aí um desenho um pouco poluído e apresentaria alguma dificuldade em destacar ou relacionar ali os elementos. Então, como que eu vou fazer aí? Eu vou pegar primeiro o quadrado, olha só, como estratégia, vou fazer eles separados. Então, pensar aqui, ó, no quadrado. E aí vou colocar o quadrado, então, inscrito na circunferência de raio R. Vamos lá, ó, circunferência, mais ou menos, ó, um esboço de desenho, circunferência de raio R, e aqui eu inscrevo o quadrado. Então, uma coisa assim, mais ou menos, né? Tá aí o quadrado. E aí diz que o raio dessa circunferência é R. Então o raio, ó, fica mais adequado se eu apresento ele nessa posição. Raio aqui, e claro que aqui eu tenho segundo raio. Então eu já concluo aí, ó, que a diagonal desse quadrado equivale ao dobro do raio. Ok? Ele quer a relação entre os dois apótemas, né? Então eu tenho que mostrar aí onde está o apótema. Então o apótema, pegar uma outra cor aqui, isso. O apótema está aqui, ó. Esse aqui é o apótema. Então assim, ó. Aqui está o apótema do quadrado. Então, se observar o apótema do quadrado, ele equivale ao quê? Ele equivale à metade do lado. Bom, então eu tenho dois caminhos para fazer, tá? E eu vou fazer os dois. Tem espaço aqui, vou fazer os dois. Olha só, o apótema ele equivale à metade do lado. Ó. Então isso aqui, ó, é o lado do quadrado. Então o apótema é a metade do lado. Portanto, se eu calcular o lado, eu tenho o apótema. Onde eu posso calcular o lado? Eu posso calcular o lado pensando nesse triângulo aqui, ó. Olha só. Se eu pensar nesse triângulo retângulo aqui, ó, eu posso fazer um Pitágoras aqui. Então é isso que eu tô pensando. Olha só. Então aplicando Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, hipotenusa 2r, né, que é a diagonal, 2r ao quadrado igual 1 cateto é lado ao quadrado, e o outro cateto está aqui, ó, também é lado ao quadrado. Aqui eu tenho 4r ao quadrado igual a 2 lado ao quadrado. Aí eu posso aí, sei lá, passar esse 2 dividindo, né? Eu posso dividir tudo por 2, sei lá. Falsa passagem aqui, ó. 4r ao quadrado divide por 2 igual a lado ao quadrado. Então eu tenho que que simplifica, 2r ao quadrado é igual a lado ao quadrado. Como eu quero o valor do lado, né, para fazer o apótema, então eu posso dizer que lado é igual a raiz quadrada de 2r ao quadrado. Então, lado é igual, o r aqui está com expoente igual ao índice, sai fora, fica r raiz de 2. Isso é o lado. Então, o que é o apótema? Bom, como o apótema do quadrado ali, ó, é metade do lado, então o apótema é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então isso é uma forma de chegar na relação do apótema do quadrado com o raio. Outra relação que eu podia estabelecer ainda para o quadrado era fazer o seguinte, pensar que esses dois r's aí, ó, equivale à diagonal do quadrado. Então 2r's é igual diagonal do quadrado, é lado raiz de 2. É a expressão que define
a diagonal do quadrado. E aí eu tenho então que 2 raios divide por raiz de 2. Isso aqui é igual a lado. Por que eu quero o valor do lado? Ora, porque o apótema é a metade do lado. A minha grandeza principal, a minha busca aqui, ó, é o apótema. Tanto do quadrado quanto do hexágono. Então, se eu tenho que o apótema é metade do lado, calculando o lado, faço a metade e tenho um apótema. Então, estou calculando o lado aqui, deixa eu mudar de posição aqui, ó. 2r sobre raiz de 2. Vou racionalizar aqui, ó, multiplicando por raiz de 2. Aí eu tenho que lado é igual a 2r raiz de 2, divide por raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2, cancela e cancela, e mais uma vez, ó, o lado está fechando raio raiz de 2. Fechou aqui, ó, igual obtive aqui. Ok? E aí, o apótema como a metade do lado, mais uma vez, confirma-se que é raio raiz de 2 sobre 2. Então, aqui está o meu apótema. Tá? Apótema do quadrado. Como ele quer a razão entre o apótema do quadrado e do hexágono, então agora eu vou fazer do hexágono. Vou fazer uma divisão aqui. Do hexágono. Vou fazer o desenho, né? O desenho sempre vai ajudar muito nessa situação. Vou colocar aqui a circunferência por fora. E o hexágono por dentro. Mais ou menos. É um esboço, né? É um instrumento auxiliar aí. Ó, tá aí o hexágono escrito. O que eu quero? Eu quero o apótema desse hexágono e eu sei que o raio é R. Então deixa eu colocar para ti aqui já o raio. O centro está aqui, ó. Olha o raio. Aqui está o raio do círculo circunscrito. Aqui de novo, outro raio. E eu quero o apótema. Bom, o apótema está aqui, ó. Apótema do hexágono, né? O apótema ele sai do centro do hexágono até o ponto médio de um dos lados. Então aqui está o apótema. E aí vou fazer a relação entre raio e apótema. Bom, aqui eu tenho raio. Se eu faço para cá, ó, eu tenho raio também. E esse lado do hexágono também equivale, esse lado aqui do hexágono também equivale ao raio. Por que isso? Porque quando tu divide o hexágono, olha só, quando tu divide o hexágono pelas diagonais que passam pelo centro, o que gera isso? Triângulos equiláteros. Então os lados são iguais. Então aqui é R, isso aqui também é R e aqui embaixo é R. E aí eu posso fazer aí um Pitágoras, né, mais uma vez. Vou fazer um Pitágoras aqui, ó. Aqui nesse triângulo. Então, observa. Vou dizer que raio ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual o apótema ao quadrado, que é um cateto, mais esse outro cateto aqui, ó. E esse outro cateto é o quê? É a metade do lado. Como lado é igual a raio, então eu posso dizer que é a metade do raio. Então, raio sobre 2. E aí, resolvendo isso, raio ao quadrado igual ao apótema ao quadrado mais raio ao quadrado sobre 4. Resolvendo essa raiz. Raio ao quadrado, traz para cá, menos raio ao quadrado sobre 4, isso é igual o apótema ao quadrado.
Faço aqui a redução ao menor denominador comum, né, o MMC, através do MMC, que é 4. 4 divide por 1, 4 vezes r ao quadrado, 4r ao quadrado. 4 divide por 4, 1, vezes r ao quadrado, r ao quadrado. Isso é igual ao apótema ao quadrado. Então, o apótema ao quadrado está resultando 4r ao quadrado menos r ao quadrado, 3r ao quadrado, divide por 4. Vou continuar aqui do ladinho. Então, o apótema ao quadrado, eu vou passar aqui o apótema já sem quadrado, será a raiz quadrada, né, de 3r ao quadrado sobre 4. Então, o apótema é igual, e tira a raiz, né? Aqui pula para fora, tira a raiz, rzinho fora, raiz de 3 aqui continua, e aqui raiz de 4 é 2, raiz exata, então, sobre 2. Está aí o apótema do hexágono. Então, aqui o apótema do hexágono. O que ele quer? Ele quer a razão entre o apótema do quadrado e do hexágono. Então, a razão que ele está pedindo aí, razão entre apótema do quadrado e apótema do hexágono. O que é razão? Razão é comparação de um com o outro, expresso através de uma escrita de relação, né? Como se fosse uma fração, um em cima do outro. Então, a razão será igual a apótema do quadrado, r raiz de 2 sobre 2, peguei daqui, ó, ou daqui, que é a mesma coisa, e vou dividir pelo apótema do hexágono, está aqui, ó, r raiz de 3 sobre 2. E aí, então, conserva a primeira, r raiz de 2 sobre 2, multiplica pela segunda invertida, 2 para r raiz de 3. Faço aí os cancelamentos devidos, raio cancela com raio, 2 cancela com 2, e a razão está dando raiz de 2 sobre raiz de 3, que já é uma resposta, de certa maneira, adequada. Mas se eu quero racionalizar, multiplico aí por raiz de 3 e raiz de 3. E em cima vai me dar raiz de 2 vezes raiz de 3 da raiz de 6. E embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. E essa, então, é a razão entre os apótemas do quadrado e do hexágono, eles estando inscritos em uma circunferência de raio R. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço. Me ajuda aí no compartilhamento dos vídeos na tua timeline do Facebook. Assim, o canal fica mais divulgado. Os teus amigos também ficam tomando conhecimento do canal. E eu te ajudo e tu me ajuda. E seguimos juntos. Forte abraço e até a próxima.